Filipenses capítulo 3, versos 13 ao 14. 13 ao 14 diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Escute isso é informação do apóstolo Paulo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Pai, eu me rendo à tua palavra nessa manhã. Eu tenho certeza absoluta que ela tem poder para transformar. Ela é o divisor de águas, ela é o necessário, ela é tudo que nós precisamos, Pai, todos os dias da nossa vida. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, pedir ao Senhor, teu Santo Espírito, que ministre não só na minha vida, mas na vida da tua igreja, dos teus escolhidos. Que possamos sair daqui, meu Pai, com uma direção, entendendo que nós precisamos esquecer, avançar e prosseguir para o alvo que o Senhor já tem programado para nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Eu queria compartilhar com você essa palavra que tem por tema esquecendo, avançando e prosseguindo. Esquecendo, avançando e prosseguindo. Queridos, tem gente que está parado ou travado ou bloqueado com a sua vida em alguma área. Tem gente que está neutralizado em alguma área da sua vida. E não é porque Deus não abriu uma porta, não é porque Deus não deu uma oportunidade, mas é porque não conseguiu soltar ou largar do passado. Você quer avançar, você até deseja avançar, você até deseja se lançar para o seu ministério, se lançar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Você até quer colocar em prática aquele projeto que você colocou, planejou. Você até quer prosseguir com os teus sonhos, mas ainda está preso em alguma coisa, ou algo que te aconteceu. Talvez seja o erro, talvez seja os traumas que você carrega, talvez seja as decepções, as culpas, ou até mesmo as histórias mal resolvidas. Nós temos uma especialidade de levar todas essas mazelas para debaixo do tapete, do que colocar aos pés da cruz. Mas aqui vai uma verdade muito forte: ninguém avança olhando para trás. Ninguém avança olhando para trás. Até os mais céticos acerca da Bíblia, quando projetam algo, ele sempre projeta com uma configuração daquilo que ele projetou, projetando para frente do que para trás. Quando você entra no seu carro, ou então senta na sua moto, você vê que os retrovisores são bem pequenos do que a visão que você tem na frente, do que o para-brisa. Por quê? Porque mais importante é o que está lá na frente do que o que está atrás. Você não deve desprezar o que está atrás, mas você não deve se agarrar no que está lá atrás, no que passou, no que aconteceu. O texto que nós lemos nos traz algumas lições que Paulo aborda de forma específica dentro desse texto, para que nós possamos avançar, esquecer e prosseguir, ou esquecer, avançar e prosseguir. Então Paulo nos dá algumas lições dentro desse texto que nós acabamos de ler. A primeira dela é que esquecer não é apagar da memória. Esquecer é não viver preso ao que aconteceu.
aconselhando algumas pessoas, a gente percebe que a maior dificuldade de muitas é esquecer do que aconteceu. E elas sempre dizem: pastor, eu não consigo tirar da minha memória, isso me prende, isso me maltrata, isso me bloqueia. Eu até quero prosseguir, mas eu não consigo apagar da memória. Eu digo, e nunca vai conseguir. Tudo que nós vivemos, de bom ou de ruim, vai ficar aí, nesse HD interior. Paulo não está dizendo que nós devemos apagar da memória, que não existe isso. A memória é uma configuração de Deus na minha vida e na sua vida. Deus não errou quando fez eu e você para apagar o que aconteceu. Paulo não está dizendo que ele perdeu a memória quando ele falou desse texto. Ele está dizendo que ele decidiu não ser governado pelo passado. Porque se tem uma coisa que o diabo sempre vai usar para você travar, para você não avançar, para você não esquecer, é lembrando todos os dias do teu passado, de quem você era, de quem eu era. E nós sabemos que em Cristo a única coisa boa que nós temos é o Senhor. Só que o diabo vai estar todo dia, toda hora, todo momento, lembrando você do erro que você cometeu, do pecado que você cometeu, dos vacilos que nós damos diante de Deus no oculto. O diabo sempre vai estar trazendo na tua memória que você não merece, que você não é para estar no lugar que você está, que o sacrifício da cruz não foi suficiente para te dar uma nova vida, que quando você diz que viveu um recomeço, na verdade é da boca para fora, e você vai comendo essas iscas do diabo, e você vai anulando a verdade de Cristo, a qual diz que você é uma nova criatura, que o sangue te justificou, que você foi comprado com alto preço, que Ele te libertou, que você nasceu para dar certo, que maior é o que está em você do que está no mundo, que as culpas Ele jogou no mar do esquecimento. Mas preferimos trazer de volta e não abrir mão do passado. Existem dois tipos de passado. Não esqueça disso. Olhe para mim, dois tipos de passado: o que te aprisiona e o que te ensina. O que te aprisiona sempre vai trazer a tua velha criatura. O que te ensina vai sempre te dar a oportunidade de você ser uma pessoa melhor em Cristo, porque Ele morreu, ressuscitou para fazer isso na sua vida. Os dois tipos de passados: o que te ensina e o que te aprisiona. Você não precisa apagar o passado, você só precisa parar de viver nele. Você não vai apagar o passado. Olha o que o Paulo fala: esquecendo-me. Ou seja, isso está na memória dele, tudo que ele viveu, bom ou ruim. Você não vai apagar o passado, você só precisa parar de viver nele. Escute, tem pessoas presas ao que fez, outras presas, sabe, ao que fizeram. Algumas pessoas presas porque talvez algum comentário no melhor momento da sua vida, e eu escutei isso de uma pessoa: pastor, no melhor momento da minha vida eu escutei algo que me bloqueou. Então eu falei para ela: você não estava no seu melhor momento. Porque quando você está no melhor momento, é o reflexo de fato que você esqueceu tudo aquilo que o diabo um dia te acusou, ou das coisas erradas que você fez. Paulo não está trazendo aqui uma figura de uma pessoa perfeita. Paulo não está dizendo aqui que só esquece quem é perfeito, só esquece quem tem uma posição, só esquece que tem um ministério extraordinário. Não, Paulo está como um homem aqui, como um pecador aqui, como um homem frágil, comum como eu e você, dizendo para mim e para você: nós não podemos e nem devemos ficar lá no passado. O passado só tem poder se você continuar dando lugar para ele. Quando eu olho para quem eu era, meu Deus. Talvez quando você faz uma reflexão de quem você era, meu Deus.
E hoje você vê quem você é em Cristo, o que Deus tem feito na sua vida, é de ficar maravilhado. Só que o único que não vai ficar satisfeito com tudo isso é o diabo. Porque ele sabe que agora os teus olhos contemplam a melhor versão de você mesmo. O Cristo que morreu por você justifica e colocou você no centro da vontade dele. Só você que não percebe isso. Isso tem matado você todos os dias. Isso tem trazido, sabe, para você peso emocional, culpa, coisas que Deus já tirou de você e que você não merece trazer de volta. A segunda coisa que eu aprendo acerca desse texto, que nós precisamos aprender, é que avançar exige decisão. Avançar exige decisão. O texto diz assim, avançando. Isso fala de movimento. Isso fala de decisão. Não é um sentimento. Não, pastor, quando eu sentir e decidir. Não vai sentir nunca. É uma decisão. Avançar não é sentir vontade. Avançar é decidir continuar. Deixa eu contar aqui um pecado para você. Eu não sei você, mas tem dia que eu estou desanimado. Eu não sei você, mas tem dias que eu estou fraco. Não sei você, mas tem dia que a minha vontade é sumir, é desaparecer, é largar tudo. Tem dias que nada faz sentido, que a minha vontade é me distanciar de todo mundo. Eu não sei você, mas eu sinto isso. A minha vontade de desistir, de parar no meio do caminho. Só que aí eu paro para refletir. Escute, quem quer crescer não depende de dons emocionais, situações emocionais. Quem quer crescer entende que precisa estar em movimento e não depende de sentimento para isso. Deus não trabalha com quem para, Deus trabalha com quem continua. Essa mensagem confrontou muito a minha realidade. Enquanto você está, uma frase que na hora que eu estava preparando, saltou no meu coração. Coloque a mão nas minhas palavras. Enquanto você está esperando uma motivação, Deus está esperando de você um posicionamento. Quem espera sentir para agir, nunca vai sair do lugar. Outra lição que esse texto ele retrai, ele traz para nós. Paulo diz no texto assim, prossigo para o alvo. Queridos, quem não tem um alvo definido, vive distraído. Eu não é. Uma das maiores indagações das pessoas é dizer assim, pastor, qual é o meu propósito de vida? Eu digo, meu irmão, se você não sabe, você já vem com um selo de garantia de quem morreu na cruz por você. E você sabe o dom que você tem, você sabe do potencial que você tem, do valor que você tem. Existe um ministério aí nas tuas entranhas. Quem não tem uma direção vive perdido. O maior problema não é a falta de oportunidade, como eu falei, mas é o excesso de distração. Pastor, eu não sei qual é o meu propósito de vida. Não lê um livro, não participa de uma conferência, não vem no culto, não tem um tempo com Deus. Aí diz que não tem ou não sabe qual é o propósito de vida. Porque os excessos das distrações têm tirado você desse foco. Talvez seja as redes sociais, a comparação. Pastor, no dia que eu pregar, que nem o pastor Rides aqui, aí eu vou exercer meu ministério. Não, no dia que eu for aqui, que nem o pastor Léo, eu me espelho muito no pastor Léo, principalmente porque eu comprei um tênis que nem o dele. É esse não, mas o outro. Vou usar. Não, no dia que eu for o pastor Charles, aí eu vou arrebentar no ministério. No dia que eu tiver assim, uma espiritualidade que nem o pastor dera para rodar no manto, aí eu estou realizado com Deus.
No dia que eu for um cara de uma intercessão extraordinária, que nem o pastor Paulo, aí o meu ministério está definido já. E aí você tenta se comparar. Aí você tenta se comparar com as pessoas, e o tempo vai passando e você ficando para trás. Porque quando a gente tenta se igualar, o que a gente está falando é que a gente não merece estar ou exercer algumas posições em Deus, porque a gente não é tão qualificado quanto as pessoas. Vou falar uma coisa para você. Há quem concorde, outros discordem, está tudo certo. Mas eu creio, dentro da minha ignorância, que Deus tem pessoas específicas para ganhar do jeito que você é. Deus tem pessoas específicas para ganhar do jeito que você é, do jeito que você comunica. Por isso que nós não devemos nos comparar a ninguém. Há um DNA exclusivo seu aí dentro. Mas aí nós queremos muitas das vezes tomar posse dessas distrações, da comparação, da ansiedade, da pressão. Tudo isso rouba o foco. Olhe para mim. Quem perde o foco, perde o destino da vida. Quem perde o foco, perde o caminho da vida, perde o resultado da vida, perde a esperança da vida. A pergunta que eu faço para você nessa manhã é: você sabe para onde está indo? Ou só está vivendo no automático? Quem não define o alvo, qualquer caminho serve. Escute, quem não define um alvo, qualquer caminho serve, inclusive o errado. Precisamos avançar, mas antes precisamos esquecer. Eu acho tão lindo esse texto, porque o apóstolo Paulo, ele não está aqui desvinculando a natureza dele. Ele está dizendo: eu estou no mesmo pacote, tendo os mesmos benefícios que todos nós temos em Deus. A única diferença é que eu deixei as coisas do passado. A próxima lição que eu aprendo nesse texto é que o maior perigo não é cair. O maior perigo é parar. Mais uma vez, coloque amor nas minhas palavras. Mas quantos ministérios nós temos aqui? Não aqui. E quando nós falamos de ministério, as pessoas só acham que é isso aqui. Não, esquece. Isso aqui é o resultado dele. Mas quantos ministérios aí, sentado dentro de você, estão bloqueados, estão parados, estão travados, porque você decidiu parar, porque você decidiu não romper marcha, você decidiu desistir. Não é por falta de pessoa. Estou falando dentro dessa realidade, que Deus não opera grandes milagres, mas pelo número de desistência, que não permitimos Deus fazer o que Ele quer. É claro que Deus usa outras pessoas, sim. Mas se você está vivo, há um propósito de Deus específico para a sua vida. Paulo caiu, Paulo sofreu, Paulo foi perseguido, mas Paulo nunca parou. Tenho uma admiração muito grande pelo apóstolo Paulo, meu brother. Quando eu leio as cartas de Paulo, por um momento eu vejo que Paulo é tão eu quanto eu. Falho, pecador, limitado. Mas a graça de Deus bastava na vida dele para colocar ele em movimento para aquilo que Deus sempre quis na vida dele. Muitas vezes no meio da caminhada a gente está disperso de tantas coisas, desligado do principal, do chamado de Deus. Ah, pastor, eu já vivi tantas coisas, então eu acredito que essa fase já passou. Ah, pastor, eu já fui tão fervorosa que eu acredito que essa fase já passou.
Ah, pastor, eu já preguei tanto, eu já liderei tanto, eu já ganhei tantas vidas, eu já atendi tanta gente. Eu acredito que essa fase já passou. É um tempo de Deus levantar outras pessoas. E você vai comendo essa isca diabólica e tomando essa mentira como uma verdade absoluta e se distanciando do que Deus tem para você. E aí no meio do caminho umas coisas não acontecem. Aí no meio do caminho as coisas não avançam. E você está colocando Deus na parede e dizendo assim: por que isso está acontecendo, Deus? Por que as coisas não estão indo para frente? A verdade é que Deus está em movimento. Só quem está parado somos nós. O problema não é tropeçar. O problema é desistir de continuar. Escute isso. Deus não trabalha com perfeitos. Por isso que você não deve comparar com ninguém. Deus não trabalha com pessoas perfeitas. Deus trabalha com persistentes. Quantas pessoas feridas no pior momento da vida delas, talvez você mesmo, no pior momento da sua vida, precisando de um abraço, tendo que abraçar, precisando de um aconselhamento, tendo que aconselhar, precisando ser amado e amando. O chamado em movimento, independente da circunstância, o chamado em movimento. Eu não consigo ver, durante toda a história da humanidade em Deus, as coisas serem fáceis para o povo de Deus. Eu não consegui chegar nessa parte, que exercer um ministério, um chamado, uma liderança é fácil. Se você chegou, me perdoe, me mostre que talvez eu precise chegar até aí. Porque tem dias que a gente quer abandonar, desistir, parar, sumir. Mas entender que nós precisamos estar em movimento é dizer para Deus: Senhor, eu prefiro acreditar na verdade do Senhor, eu prefiro crer na Tua palavra, eu preciso continuar caminhando, porque eu preciso esquecer do que aconteceu, eu preciso avançar para aquilo que o Senhor tem para a minha vida e prosseguir no ministério e no chamado que o Senhor tem para a minha vida. Você pode ter errado, mas isso não te impede de continuar. Deus levanta e fortalece quem decide continuar. Talvez você diga assim: eu estou esperando um milagre, pastor, sobrenatural, para Deus me levantar. Não quero frustrar você que está nos acompanhando. Não quero frustrar você. Mas isso é uma decisão e não depende de Deus, depende de você. Se levantar, depende de você. Decidir, depende de você. Porque existe um Deus de braços abertos. A Bíblia diz que Ele não está com as mãos encolhidas. Os braços dele sempre estão abertos. A mão sempre estendida para nos alcançar, independente do que aconteceu, independente do que vivemos, independente dos problemas, das decepções, das frustrações. A mão dele está sempre aqui, para mim e para você. E nós precisamos entender que esse Deus, Ele é reativo. Eu decido e eu estendo a mão, e a mão dele toca em mim, e Ele me ergue, Ele me fortalece, Ele me levanta, Ele me coloca em lugares altos, Ele me faz prosseguir, Ele me faz avançar, Ele me faz caminhar, Ele gera vida. Escute, enquanto você estiver segurando o passado, você não terá as mãos livres para o futuro. Abra mão do seu passado. Ele está enterrado. Houve uma decisão dos céus para que você pudesse ter outra vida, uma nova vida em Cristo. Você não precisa voltar a ser a pessoa que você era. Enquanto você viver a dor, você não constrói o propósito. Enquanto você não soltar o passado, você vai viver empancado, você vai viver travado e você não vai conseguir avançar. Não desista, não pare, avance. Paulo está dizendo
esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. E quando você olha para o cenário da sua vida, tantas coisas te aconteceu, e parece que a única coisa que brada no seu coração é a mentira do diabo dizendo: para, desiste. E Paulo está dizendo aqui, totalmente empoderado pelo Espírito Santo de Deus, dizendo: eu decidi abrir mão do meu passado para viver aquilo que o foco, a missão e o alvo já está estabelecido para a minha vida. Você tem essa oportunidade hoje, nessa manhã, de colocar isso em Deus. A dor, a frustração, o medo, a culpa é o que te bloqueia. Mas quando você decide, Deus transforma isso em gozo, em energia, em testemunho, em força. E deixa eu falar uma coisa para você: tudo que a Bíblia relata, ela não coloca para pessoas perfeitas, ela coloca para pessoas que nem eu e você, que sem Deus não somos nada. Por que desistir? Porque quando você desiste, pessoas morrem. Quando você para, pessoas ficam no meio do caminho. Muitas delas nem voltam. Isso precisa gerar um peso em você. Porque se Deus colocou e escolheu você para morrer por você, você carrega uma responsabilidade do céu a serviço de uma missão celestial. Ide e fazei discípulos. Esqueça o que aconteceu. Pare de focar no que aconteceu. Só perceba daquilo que Deus já fez. Nos momentos que era para você estar muito à frente. E o que eu estou falando aqui não depende de Deus, porque Deus já fez. O que eu estou falando aqui depende de você. Nós queremos espiritualizar tantas coisas, mas esquecemos do nosso dever e compromisso de reagir, de se levantar, de romper e de decidir. Enquanto você vive a dor, você não vai construir o propósito. Enquanto as tuas mãos estiverem ocupadas de dor, medo, de frustração, você nunca vai conseguir abraçar o que Deus tem para você. Porque você está ocupado e carregando as mazelas que não são suas, que Deus já levou. Cadê o ministério? Cadê o dom? Cadê o talento? Cadê a força? Aquele coração? Aquela pessoa que muda ambientes nos lugares certos. E até nos que não são certos, ela consegue transformar. Porque o Espírito de Deus é que reflete a vida dela. Eu quero orar por você, fica de pé.